novamente. Bem, pessoal, hoje eu vou convidar todos nós a fazer uma reflexão sobre um assunto que há muito tempo eu tinha vontade de falar e dessa vez, assim, eu acompanho aquele, não sei se alguém tem o Google Notícias, que eles dão, né, manchetes de sites e jornais, a gente vai ler todo dia de manhã para dar uma olhada, e um dia uma manchete me chamou a atenção. Dizia assim a manchete: pai condenado à indenização por dano moral por abandono afetivo. Aí eu falei, pô, que estranho isso, né? Abandono afetivo. E é uma coisa que há muito tempo eu estava a fim de falar sobre essa questão de afetividade. E aí desencadeou aquilo ali, eu fui olhar a notícia e vi que era uma decisão lá do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e que eu vou compartilhar com vocês uns pedaços aqui. A quarta turma civil do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, por unanimidade de votos, deu provimento a um recurso intentado por 2 menores que moveram a ação de indenização por danos morais contra o pai, em razão de abandono afetivo, ocorrido logo depois da separação da mãe dos menores. Resumindo, assim, não vou ler tudo para vocês, resumindo a história, o casal, como só ia acontecer, se desentendeu, tinha 2 filhos e se separaram. O pai foi morar em outra cidade, constituiu outra família e, por razões dele, né, ele não fazia visita aos filhos, não estabeleceu contato com os filhos, não permaneceu com contato com os filhos, né? Então ele fazia todo mês pagamento das pensões, né? Então um provimento material ele nunca faltou. Mas assim, em anos e anos e anos e anos e anos, nunca teve contato com os filhos. Então, os filhos entraram na cassação. E o desembargador, provavelmente o relator, sustentou que o pai tem o direito de se separar da esposa, mas não tem o direito de se separar dos filhos, perante os quais, mais do que uma faculdade, tem um dever de visita constante, para incluí-lo no plexo dos direitos e deveres que se referem à convivência familiar, e com ela proporcionar-lhes um desenvolvimento intelectual e psicológico normal, rumo à maioridade e à integridade de seu caráter e sua personalidade. O ato ilícito praticado pelo apelado, a meu modo de ver, é flagrante e decorre inclusive de um ato desumano, de falta de sentimento, de dignidade e de respeito para com os filhos, as quais abandonou e em relação aos quais a mera prestação de alimentos, que é outro dever de natureza material, não tem o condão de substituir e de reparar os enormes estragos e danos que está cometendo contra o processo de formação psicológica e do caráter de seus filhos. O abandono afetivo é ignóbil, vil, repulsivo e assume a forma de um espectro quando praticado contra o infante, a criança ou o adolescente. Esposo desembargador. Eu achei interessante isso, que para mim era novidade, eu não tinha visto isso ainda. Daí comecei a fazer uma pesquisa na internet e eu vi que isso aqui, na verdade, já não é novidade, né? Já tem muitas e muitas ações, né, na justiça, com sentença em definitivo, com pais que foram condenados por esse motivo, abandono afetivo dos filhos. E aí eu fiquei pensando assim, pô, mas será que essa separação, né, de um dos pais, ou dos pais, tem um condão, tem um poder assim de prejudicar tanto as crianças? Aí eu fui dar uma olhada, né, o que era, primeiro, a afetividade, o que é isso, né, esse fenômeno? Aí eu cheguei num conceito na internet assim: conjunto de fenômenos psíquicos que são experimentados e vivenciados na forma de emoções e de sentimentos. No âmbito da psicologia, a afetividade é a capacidade individual de experimentar o conjunto de fenômenos afetivos,
tendências, emoções, paixões, sentimentos. A afetividade consiste na força exercida por esses fenômenos no caráter de um indivíduo. A afetividade tem um papel crucial no processo de aprendizagem do ser humano, porque está presente em todas as áreas da vida, influenciando profundamente o crescimento cognitivo. Então, na legislação e na psicologia, é patente, é estabelecido, é uma verdade, que a criança submetida a um ambiente de falta de afetividade, e a afetividade é esse conjunto de todas essas coisas que a gente vive assim no dia a dia, que tem relação com sentimentos, com emoções, é um carinho, é uma palavra, é aquele ambiente propício, amoroso, que a gente tem ou não tem, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer ambiente. Então, o que fica claro hoje, para esses, tanto para o ambiente jurídico e da psicologia, que causa dano sim às pessoas, causa dano às crianças. A evolução do indivíduo não depende somente da capacidade intelectual garantida pelo caráter biológico, mas também do meio ambiente, que também vai condicionar a evolução, permitindo ou impedindo que determinadas potencialidades sejam desenvolvidas. A afetividade surge nesse meio e tem uma grande importância na educação. A afetividade pode ser conceituada como todo o domínio das emoções, dos sentimentos, das emoções, das experiências sensíveis e principalmente da capacidade de entrar em contato com sensações, referindo-se às vivências dos indivíduos e às formas de expressão mais complexas e essencialmente humanas. Isso é muito importante. A afetividade é um conjunto de expressões que são próprias de nós humanos. Ter esse tipo de manifestação na nossa relação de afetividade é próprio do ser humano. O afeto é muito importante para a formação de um cérebro sadio, no presente e no futuro. Receber ou não carinho modifica para sempre como o cérebro vai reagir diante de situações de estresse e frustração. As experiências vivenciadas nos primeiros 3 anos de vida, são determinantes, até mais do que a carga genética, para moldar o funcionamento cerebral diante de situações estressantes e desafiadoras. Segundo a neurocientista Susana Herculano Rosel, uma das principais estudiosas da mente das crianças no país, o cérebro não nasce pronto, e por isso o afeto familiar recebido na primeira infância, período entre 0 e 5 anos, é o grande responsável por reações cerebrais que às vezes só vão se manifestar na vida adulta. Então, muito provavelmente, muitos de nós estamos hoje, na maturidade, vivenciando algumas dificuldades de coisas, de problemas de afetividade que a gente teve lá atrás e a gente nem sabe, nem se lembra às vezes. Porque num período de 0 a 5 anos, a maioria de nós não tem nem memória daquilo. Quando a criança recebe afeto em gestos como abraços, beijos, massagem, a liberação de ocitocina, um hormônio altamente influente na formação cerebral, que é produzido também durante a amamentação. A ocitocina acalma todas as partes cerebrais acionadas em situações estressantes e faz com que o cérebro produza a capacidade de vínculo. Funciona como uma ótima prevenção da ansiedade e outros transtornos de comportamento que, às vezes, só vão se manifestar na vida adulta. Receber ou não carinho modifica para sempre como o cérebro vai reagir diante do estresse e da frustração. Mas, apesar de ser muito mais marcante na infância, o carinho sempre influencia. Nunca é tarde para começar, afirma a neurocientista.
Assim, o estímulo que as crianças recebem dos pais durante a primeira infância é uma importante ferramenta para o desenvolvimento de suas habilidades. Se a criança vê a mãe fazer de qualquer probleminha um problemão, o cérebro da criança aprende a reagir de forma estressada a qualquer situação. Assim, o perfil de reação ao estresse na fase adulta é aprendido e traçado na infância. Por outro lado, de acordo com a neurocientista, o carinho também tem um grande poder de moldar o cérebro. Várias pesquisas científicas comprovam ou comprovaram que o carinho físico, o toque e o contato são um moldador cerebral, tornando a criança mais hábil e com um sistema de proteção orgânico mais forte. E aí me surgem algumas questões assim, que é onde eu realmente queria chegar. Será que a simples presença física, digamos, dos pais, não importa de que tipo de família for, mas no ambiente familiar, aqueles que exercem a paternidade, digamos que a simples presença física deles ali já é suficiente para ter essa afetividade para as crianças tão importante? Será que só a presença faz isso? Não, né? Obviamente que não. O que a gente vê, cada um na sua vida aí teve a oportunidade certamente de ver e ver nas notícias, se a gente quiser, que há problema, que há crianças, que há ambientes familiares que são desastrosos. Exatamente. O que eu percebo, não sei se é uma verdade, mas o que eu percebo é que parece que a sociedade está desenvolvendo uma imunidade, digamos assim, social à afetividade. O que eu quero dizer assim? Parece que expressar a afetividade está se tornando uma coisa feia, demodê, sabe? E isso a gente vê em muitas situações. Quando as crianças são pequenas, até determinada idade, a gente tem uma facilidade para abraçá-las, beijá-las, receber carinho, elas gostam de carinho. Eu tenho uma neta com 10 anos que é assim, eu chego lá, ela está sempre pendurada em mim, eu vou buscar ela no colégio, ela sai abraçada comigo, me beija e tal. Mas esse dia eu estava falando para ela, daqui a 2, 3 anos já não vai ser assim. O vô vai te buscar lá no colégio e se eu for te dar um beijo, provavelmente vai assim, vô, não me vem, não faz eu pagar mico, eu não quero ficar mal com meus colegas. Então assim, a partir de um certo momento, essas coisas vão se tornando assim, como é que a gente pode dizer assim? Parece que começa a incomodar as pessoas. E eu sinto que talvez isso esteja aumentando, na nossa sociedade em função dessa loucura que a gente está vivendo, da vida. Isso não pode ser reflexo, talvez, do karma que às vezes a gente vê na família. Pode ser. Muita coisa que tem que resgatar. Pode ser, com certeza. Então, eu há muito tempo pensava sobre isso, penso sobre isso. Eu me lembro que há muitos anos falava com a minha esposa, assim, às vezes ainda falo, que eu acho muito... eu não gosto de ver casais, por exemplo, que se tu não soubesse que eles são um casal, seriam pessoas estranhas, tu olhava assim, seriam pessoas estranhas. Por quê? Porque eles não demonstram afetividade nenhuma um por outro. Caminham como estranhos na rua, não se falam, provavelmente pode ser que até dentro de casa não se falam. E como é que é assim com os nossos filhos? Como é que é essa coisa do ambiente dentro de casa? Como é que está isso? Será que a gente está expressando a afetividade? A gente deveria expressar para os nossos filhos, para as nossas mães, para os nossos esposos e esposas? Eu não estou falando aqui, gente, pelo amor de Deus, aquelas coisas de quando a pessoa está carente, aquelas coisas pegajosas, não é isso, entendeu? Porque isso é um desequilíbrio, não é bom isso,
não é bom as pessoas ficarem apegadas às coisas, depender dos outros. Aquela figura típica, por exemplo, do apaixonado, né, que parece que não vê mais nada na vida, né, é escravo de uma pessoa. Não é isso que eu estou falando. Não. Todos nós temos que viver no equilíbrio. Mas nós temos que expressar a afetividade. Isso faz parte de nós sermos humanos. Faz parte de nós. E isso nos faz bem. Quem é que não gosta de receber um carinho? Tem alguém aqui que não gosta de receber um carinho? Não precisa ficar com medo, pode dizer. Eu não sei, né? É que nem aquela música, né? Que não gosta de samba, desse jeito, não é? Eu não sei se o cara não gosta de carinho, se a pessoa não gosta de um carinho, ela está com algum problema. Porque o carinho é uma coisa positiva. Quando assim, como eu disse antes, uma coisa equilibrada. Né? Aquelas coisas normais da vida. Receber um carinho, para mim, é sempre legal. Eu acho que me faz bem receber um carinho. E assim, gente, não é coisa necessariamente de namorado, de casados. Não, é qualquer carinho. Qualquer carinho, de qualquer natureza faz bem. O carinho com até pessoas desconhecidas, tu encontra. Às vezes no supermercado, tu vai pegar um treco na mesma hora que outra pessoa, e aí tu fala uma coisa gentil para a pessoa. Não, por favor. Isso é uma forma de carinho, sabe? Isso eleva, assim, né? Aquele sentimento que a gente tem de humanidade. Isso não faz bem. Faz bem. E eu acho que a gente está perdendo um pouco isso. Parece que isso está se tornando feio. E eu não consigo ver isso dessa forma. E não consigo achar isso uma coisa sadia. Eu acho que nós temos que repensar em todas as relações que nós temos, em todos os ambientes, isso. Né? Vamos, assim, se preocupar um pouquinho com essa questão da afetividade. Claro, cada ambiente com a sua natureza. Meu trabalho, eu vou expressar a afetividade com os meus colegas, de uma forma, que não é a mesma forma que tem em casa. Sei lá, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe como é que tem que fazer. E eu falo isso justamente porque eu não noto, não estou notando essa preocupação nas pessoas. E eu não acho isso bom. Não acho bom mesmo. Não nos faz bem. Não é só para a criança. Para a criança é fundamental. As crianças, essas duas crianças aqui, desse caso específico, por exemplo, elas já estavam em tratamento psiquiátrico, tomando drogas. Tinha uma que tinha depressão. Criança. Esse mês de setembro, vocês viram aí, né? Está sendo dedicado o mês amarelo na questão da depressão no mundo inteiro. É uma epidemia de depressão no mundo inteiro. As pessoas estão... É o suicídio. É o suicídio. O Japão, por exemplo, é um país que eu nunca fui lá, mas adoraria conhecer, porque eu acho um povo fantástico. Povo super educado, tudo. Mas tem um dos maiores índices de suicídio do mundo. Tem alguma coisa errada. Não é só a condição material. Eles vivem uma condição material excelente, são pessoas educadas, mas tem alguma coisa errada. Como é que uma sociedade tem um alto índice de suicídio nos jovens? Tem alguma coisa errada. E eu desconfio que alguma coisa dessa falta de expressão da atividade possa influenciar nessa questão. E é por isso que eu falo que eu acho uma coisa importante. A afetividade. Carinho, amorosidade, dar um sorriso para a pessoa, cumprimentar. Eu não consigo ver isso como uma coisa negativa, não consigo. E acho que a gente tem que se preocupar com essas pequenas coisas no dia a dia. Se nós fizermos um tantinho de nada no nosso dia a dia, em todos os ambientes que a gente frequenta, para melhorar isso, eu garanto que a nossa vida como um todo, enquanto sociedade, vai melhorar. Vai demorar? Vai.
Mas se a gente não melhorar devagarinho, cada um de nós, o pouco que seja, nós nunca vamos melhorar. E eu falo isso porque, infelizmente, é assim, gente. Eu até falei para minha esposa, eu estava vindo para cá, o trânsito está me deixando louco. Eu não consigo, às vezes, me segurar, sabe? Vir uma pessoa mal educada, porque eu não sei para onde é que a gente está indo. As pessoas estão perdendo completamente aquela noção como é que eu vou dizer, da urbanidade, da civilidade, de se preocupar assim, tá? Eu não vou fazer tal coisa, ou vou fazer tal coisa, porque eu vou atrapalhar a pessoa. Não, sabe? É uma minoria, as pessoas hoje nem estão aí, os outros, como se diz, que se exploda. Então, gente, fica o meu convite para essa reflexão. Acho uma reflexão legal. Tem uma frasezinha aqui para terminar, que diz assim: assim é que o afeto que se oferece é o tesouro mais precioso e conciso numa relação dentro de uma sociedade. E eu creio nisso. O afeto tem um poder fantástico. Obrigado pela atenção.